Olá, na aula de hoje nós vamos falar sobre concordância nominal. O que entende-se de concordância nominal? Nós chamamos de concordância a relação que o substantivo desempenha com os seus determinantes, estabelecendo uma relação de gênero e número, quando nos referimos a gênero masculino e feminino, e número singular e plural, em relação aos termos que se completam. Por exemplo, os determinantes do substantivo geralmente são o artigo, pronome, numeral, o adjetivo e a locução adjetiva. Exceto a locução adjetiva, todos os outros termos se ligam ao substantivo, estabelecendo uma relação de concordância. Por exemplo, quando eu digo as minhas 2 cadeiras novas sumiram, observa que o substantivo cadeiras ele está no feminino e plural. O que acontece com os determinantes desse substantivo que estão ligados à palavra cadeira? Por exemplo, eu tenho o artigo, as cadeiras, o pronome, minhas cadeiras, e o numeral, 2 cadeiras, assim como o adjetivo, novas cadeiras. Então, repara que os determinantes artigo, pronome, numeral e adjetivo concordam em gênero e número com o substantivo cadeiras, ok? Se eu troco o substantivo cadeiras pelo substantivo cadernos, que deixa de ser feminino, passa a ser masculino plural, olha o que acontece com os determinantes que estavam ligados a esse substantivo. O que era feminino passou a ser masculino. Assim como o artigo, pronome, o numeral e o adjetivo assumiram a forma masculina plural para concordar com o substantivo masculino plural. Então, gente, de uma regra geral, uma regra básica, o substantivo ele é o núcleo do sintagma nominal e é ele que determina a concordância dos outros termos. Se o substantivo é feminino, todos os determinantes vão para o feminino. Se é singular, todos vão para o singular. E assim, masculino plural e masculino singular. O substantivo é que vai determinar a regra de concordância entre os determinantes. Ok? Observem esses exemplos. A menina estudiosa passou no vestibular. No sintagma nominal, todos os termos que são nominais, repara que estão todos no feminino e singular. Assim como os termos menino, estudioso e o, repara que o substantivo é o núcleo e os determinantes concordam com ele, agora assumiram a forma masculino e singular. Flexionando o substantivo menina no plural para meninas, repara que os determinantes também assumiram a forma feminino plural. Assim como, com o substantivo meninos, os determinantes assumiram a forma masculino plural. Então, em relação à concordância nominal, é o substantivo que vai determinar se os termos que o acompanham vão ficar no singular, no plural, no feminino ou no masculino. Ok? Continuando. Há determinados casos de concordância, principalmente com o adjetivo, quando ele precisa caracterizar mais de um substantivo. Então, o que nós vamos observar? A regra é clara. Se o adjetivo aparece antes dos substantivos, ele sempre vai concordar com o nome mais próximo. Por exemplo, visitei cidades e museus. Se eu preciso concordar o adjetivo lindo com esses 2 substantivos, o que eu vou observar? Cidades é feminino plural. O adjetivo aparece antes do substantivo, ele precisa concordar com o mais próximo. Ele vai assumir a forma feminino e plural. Então, visitei lindas cidades e museus. Conheci rapazes e moças. Eu preciso empregar o adjetivo bom. Repara que o substantivo rapazes é o que vai estar mais próximo do adjetivo, então ele vai ter que assumir a forma masculino plural. Conheci bons rapazes e moças. Da mesma forma que eu preciso empregar o adjetivo delicioso, concordando com torta e sobremesas, o adjetivo torta está no feminino singular. Então, o adjetivo só pode ser deliciosa, porque ele concorda com o que está mais próximo.
Então, gente, o adjetivo estando antes dos substantivos, ele assume a concordância com termos que estiver mais próximo, ok? Quando o adjetivo estiver pós-posto aos substantivos, ou seja, depois dos substantivos, eu vou ter duas formas de concordância, tá? A primeira é observando o gênero dos substantivos. Se todos forem do gênero masculino, como acontece nessa frase, bar é masculino, restaurante é masculino e chefes é masculino. O adjetivo só pode assumir a forma masculina concordando com todos os termos. Chefes, restaurantes e bares. Ele assumiu a forma masculino plural porque concorda com todos os nomes no masculino. Se os substantivos forem do gênero feminino, como acontece com pinturas, telas e pintoras, o adjetivo vai assumir a forma feminina, plural, porque concorda com todos os termos. Então, a primeira regra é o adjetivo pós-posto, a gente vai colocar o adjetivo concordando com o gênero que prevalece. No caso, todos os gêneros são masculinos, o adjetivo vai para o masculino. Todos os gêneros são femininos, o adjetivo vai para o feminino. Claro, respeitando o plural, porque ele concorda com mais de um nome. Ok? Muito bem. Se o adjetivo concorda com mais de um substantivo que sejam de gêneros diferentes, o que nós vamos observar? A gramática ela é machista. Infelizmente, né? Vai prevalecer o masculino. Então, eu tenho substantivo praias no feminino, o substantivo bares no masculino e o substantivo lagoas no feminino. Observa, eu tenho dois substantivos femininos e um masculino. Vai prevalecer o masculino plural. Então, eu tenho, visitei praias, bares e lagoas maravilhosos, porque o substantivo masculino prevalece. Ou seja, o adjetivo estará concordando com todos os nomes, prevalecendo masculino plural. Repara, preparei bolos, doces e tortas. Bolo é masculino, doces masculino, tortas feminino. Prevalece o masculino. Então eu vou ter preparei bolos, doces e tortas deliciosos. O adjetivo concordando com todos os nomes. Conheci moças, feminino, meninas, feminino e rapazes, masculino. O adjetivo vai prevalecer o masculino plural. Então, conheci moças, meninas e rapazes brasileiros. O adjetivo brasileiro também concordando com todos os nomes. Além do adjetivo poder concordar com todos os termos, eu tenho também a opção do adjetivo concordar somente com o nome que estiver mais próximo. Isso quando ele estiver pós-posto aos substantivos. Então, por exemplo, escrevi textos e poesias. Como poesia é um substantivo feminino, o adjetivo vai concordar com o que estiver mais próximo. Feminino plural, lindas. Então, escrevi textos e poesias lindas. Escrevi poesias e textos, o adjetivo vai concordar com o que estiver mais próximo, masculino e plural, lindos. Preparei exercícios e questões. O adjetivo vai concordar com o mais próximo, feminino plural, boas. E preparei questões e exercícios, concordando com o mais próximo, bons. Ok? É muito importante nós observarmos se o adjetivo ele corresponde a todos os substantivos, ou seja, se o adjetivo caracteriza todos os nomes. É o que acontece, por exemplo, na frase trouxe nas mãos livros e laranjas. O adjetivo maduro não corresponde a livros. Eu não posso ter livros maduros. Então, a característica só vai se aplicar ao substantivo laranjas. Então, ele vai concordar com termos que está mais próximo, que no caso vai ficar no feminino plural. Trouxe nas mãos livros e laranjas maduras. Encontrei na feira alguns produtos e verduras. Preciso empregar o adjetivo fresquinho. Nesse caso, o contexto vai determinar. Porque eu posso ter alguns produtos que podem ser fresquinhos, mas também posso encontrar produtos que não sejam fresquinhos. Então, por dúvida se o adjetivo caracteriza ou não esses produtos, eu vou optar por colocar somente a concordância para o mais próximo. Eu vou ter
encontrei na feira alguns produtos e verdura fresquinha. Ok? Agora nós vamos ver alguns casos particulares de concordância, onde a concordância pode variar dependendo da classe gramatical das palavras. Então, por exemplo, a concordância com a palavra muito, pouco, bastante. Ocorre que essas palavras elas podem ser pronomes, pronomes indefinidos, ou advérbios, advérbios de intensidade. Então, o que vai acontecer? Se forem pronomes, eles são variáveis, podem sofrer flexão de gênero e número. Se forem advérbios, eles vão permanecer invariáveis. É importante também nós observarmos a relação entre as palavras, né? A relação do pronome com o substantivo e do advérbio com seus determinantes. Então, o que a gente vai observar? Eu tenho a palavra muitos ligados aos livros. As meninas leram muitos livros durante as férias. A concordância que se dá porque a palavra muito está ligada ao substantivo livros. Então, se torna uma palavra variável. Pronome é uma palavra variável. Então, pode concordar com o substantivo. Quando eu tenho que as meninas leram muito os livros durante as férias, a palavra muito agora permaneceu invariável. Por quê? Porque ela se liga ao verbo. Por se ligar ao verbo, é um advérbio. E o advérbio é invariável. Repara que a frase está no feminino, o verbo está no plural, mas a palavra se manteve invariável por se tratar de um advérbio. Nós vamos ver isso mais detalhadamente. Observe. A relação entre as palavras, os determinantes do substantivo e o advérbio, com seus termos, vai ajudar na identificação e na classificação da concordância nominal das palavras muito, pouco, bastante. Observe. Se eu sei que o pronome é variável, ele se liga ao substantivo, e o advérbio é invariável quando se liga ao adjetivo e ao verbo ou a um outro advérbio, eu só vou flexionar o muito, pouco, bastante quando for pronome, ou seja, ligados a um substantivo. E vai permanecer invariável se ele se referir ao adjetivo, ao verbo ou a um outro advérbio. Observe aqui a frase. Havia poucas pessoas naquela reunião. A palavra poucas está ligada ao substantivo pessoas. Então, se ela está ligada ao substantivo, é porque é um pronome. E pronome é variável, pode concordar com o substantivo. Então, havia poucas pessoas naquela reunião. Já em havia poucos homens naquela reunião, a palavra poucos se refere ao substantivo homens. Repara que, embora seja um substantivo uniforme, sobrecomum, né, é do gênero feminino. O pronome assumiu a forma feminina, concordando com o plural do substantivo. Já em homens, masculino plural, o pronome assumiu a forma masculino plural. Então, ele concorda com o substantivo. Repara, ó, pronome se liga ao substantivo e é variável. Já em elas estavam pouco interessantes, a palavra interessantes é um adjetivo. Olha aqui, ó, o adjetivo. Quem se liga ao adjetivo? É o advérbio. Se o advérbio está ligado ao adjetivo, automaticamente ele é uma palavra invariável, não pode sofrer flexão, não concorda com o termo ao qual ele se refere. Vai ficar no masculino e singular. Da mesma forma que todos trabalharam pouco nas fábricas. A palavra pouco agora se refere ao verbo, o quanto eles trabalharam. Trabalharam pouco. Então, a palavra que se liga ao verbo é o advérbio. E advérbio é uma palavra invariável. Não pode concordar em número com o verbo trabalharam, que está na terceira pessoa do plural. Ele vai permanecer invariável na terceira pessoa do singular. Vamos lá. Supomos que eu tenho que empregar a palavra muito na frase, né? Qual é a relação que eu vou fazer? Se for pronome, eu vou flexionar concordando com o substantivo, porque o pronome é variável. Se for um advérbio, vai estar ligado a um adjetivo ou a um verbo, vai permanecer invariável. Então, vamos ver. Tivemos problemas. Problemas
é um substantivo, automaticamente a palavra muito, que eu quero empregar aqui, tem que concordar com o substantivo. Então vai ficar, tivemos muitos problemas. Na segunda frase, o substantivo trabalho, cuidado para não confundir trabalho com verbo, aqui é o trabalho, tá? Tivemos muito trabalho. A palavra muito vai concordar com o substantivo, ficando no masculino e singular, concordando por se tratar de um pronome. Tivemos muito trabalho nesta reunião. Já na frase, trabalhamos nesta reunião, o muito não pode flexionar. Por quê? Porque ele vai concordar com o verbo. E quem se liga ao verbo é o advérbio. E advérbio é uma palavra invariável. Ok? Da mesma forma que eu tivesse que empregar o adjetivo, o pronome, desculpa, ou o advérbio, né? Na frase, eu vou observar a quem ele está relacionado. No caso aqui, ele se liga ao adjetivo lindo. O termo que se liga ao adjetivo é o advérbio. E advérbio é invariável. Então, a palavra muito não pode flexionar. Nossos trabalhos ficaram muito lindos. Ok? Então, o que é importante nós observarmos? Quando se liga ao nome, varia, concorda. Quando se liga ao verbo ou ao adjetivo, permanece invariável, não pode concordar. Supomos que a gente tenha que empregar a palavra bastante. Vai ser a mesma regra. Por exemplo, concordando com problemas, que é um substantivo, a palavra bastante vai concordar em gênero e número. Gênero não porque ela é invariável, né? É uma palavra uniforme, serve para os dois gêneros. Mas em número é obrigatório, porque tem que concordar com o plural. Então, tivemos bastantes problemas nesta reunião. É muito comum nós encontrarmos pessoas falando bastante problemas, mas é errado. Se por se tratar de um pronome vai concordar com o substantivo em número, ok? Plural, plural. Tive bastante trabalho, porque nesse caso ficou no singular, porque o substantivo está no singular. Trabalhamos bastante nesta reunião. Agora é um advérbio, porque se liga ao verbo, permanece invariável. E nossos trabalhos ficaram bastante lindos, nesse caso não variou, não concorda porque está ligado a um adjetivo. E por se ligar a um adjetivo, bastante é um advérbio e advérbio é invariável. Ok? Com as expressões é proibido, é necessário, é bom, é preciso e é permitido, o que nós vamos observar? A palavra necessário, bom, preciso, proibido, ela permanece no masculino e singular se não houver determinante com o substantivo ao qual ele se refere. Ok? Então, por exemplo, visitação das instalações durante o horário laboral é proibido. Por que é proibido? Porque a palavra visitação não tem um determinante, ou artigo, ou pronome, tá? Então, por não ter determinante, ele assume a forma masculino e singular. Então, é proibido visitação das instalações durante o horário laboral. Respeito e tolerância é necessário. Por que assumiu a forma masculina e singular? Porque não tem determinante antes dos substantivos. Já no caso a visitação, eu vou encontrar é proibida, porque nesse caso eu tenho um determinante antes do substantivo. Então a palavra proibida concorda em gênero e número com o determinante. Olha a diferença, é proibida a visitação, é proibida a visitação, sem determinante, com determinante. Se eu coloco o artigo, o que vai acontecer? A concordância é estabelecida com o determinante. Beleza? É bom, respeito e tolerância. Por que ele assumiu a forma masculina? Porque não tem um determinante. Com as palavras anexo, obrigado, mesmo, próprio, incluso e kit, essas palavras elas vão concordar em gênero e número com o substantivo que estão ligados, ao qual ele se refere. Então, por exemplo, por favor, leia as informações anexas. Observa que o adjetivo anexas concorda com informações, feminino plural. As próprias professoras resolveram a falta de condições da sala de aula.
a palavra próprias concorda em gênero e número com professoras. Assim como eu e você estamos quites, concorda com a primeira pessoa do plural. Eu e você, nós. Nós, primeira do plural, o adjetivo assumiu a forma de plural. Então, as palavras anexo, obrigado, mesmo, próprio, incluso, sempre vão concordar em gênero e número com a palavra ao qual se refere. Okay? É muito curioso nós observarmos que a expressão obrigado e obrigada é muito comum as pessoas empregarem, principalmente as mulheres, né, quando elas agradecem a alguém do sexo masculino, por achar que está ofendendo, elas utilizam obrigado, né? Mas qual o cuidado que se deve tomar? A palavra obrigado só deve ser dita por pessoas do gênero masculino. E a palavra obrigada somente por pessoas do gênero feminino. Então, se eu digo, muito obrigado, disse o rapaz à moça. Obrigado, porque foi o rapaz quem disse. Muito obrigada, disse a moça ao rapaz. Usou obrigada porque foi a moça quem disse. Ok? Então, independentemente a quem nós estamos agradecendo, sempre utilizar o gênero da pessoa que fala, sempre do enunciador. Então, se é um homem que fala, ele diz obrigado. Se é uma mulher que fala, ela diz obrigada. Ok? A concordância com a palavra meio, que pode ser um numeral, um substantivo ou um advérbio, vai funcionar da seguinte forma. Numeral e substantivo são variáveis, flexionam. Advérbio é invariável. Segue aqui aquele esqueminha, né, para nós identificarmos quando ele é um substantivo, quando ele é um numeral e quando ele é um advérbio. Basta observar a relação entre as palavras. Quando eu digo havia um meio de resolver aquilo, observa que a palavra meio está empregada como substantivo, porque algum é um pronome, o pronome se liga ao nome, ao substantivo, então automaticamente esse meio aqui é um substantivo. Se eu flexiono a frase em número, havia vários meios de resolver aquilo. Observe então que a palavra meio flexionou por se tratar de um substantivo, ok? Já na frase, usou meio limão no suco, usou 2 meios limões no suco, esse meio aqui é um numeral, metade, né? É um numeral adjetivo. Usou meio limão. Aí ele pegou, abriu um limão, usou a metade, usou meio limão. Pegou um outro limão, abriu, usou a outra metade. Ou seja, ele usou 2 meios limões. Então, repara que a palavra meio flexionou por ser um numeral. Então, ó, a palavra meio substantivo e a palavra meio numeral é variável, concorda. Já na frase, as alunas estavam meio preocupadas, a palavra meio, nesse caso, não vai flexionar porque ela está ligada a um adjetivo. Quem se liga ao adjetivo, olha aqui a setinha, ó. Quem se liga ao adjetivo é o advérbio, e advérbio é invariável. Logo, a palavra meio não pode concordar, beleza? Então, toda vez que tiver que empregar a palavra meio, toma cuidado. Se for numeral ou substantivo, pode flexionar. Se for um advérbio, não flexiona. Tá bom, como que eu vou saber que ele é um advérbio? É só saber a quem ela está ligada. Se estiver ligada a um adjetivo, a um verbo, a um outro advérbio, é invariável. Se estiver acompanhado de determinante ou funcionando como um determinante, pode ser variável, ok? Não esqueçam de se inscrever no canal para receber as atualizações e seguem aí os outros vídeos que podem ajudar a estudar para as provas, beleza? Um abraço.